Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto falando de matriz energética. O foco hoje vai ser mais em relação à matriz energética brasileira, mas como a gente falou nas outras aulas, desculpe, sobre a questão de matriz energética no geral, então, assim, a do Brasil é só um pouco mais um aprofundamento, mas uma certa revisão também dos tipos de matriz energética que nós temos, certo? Então, a aula de hoje vai ser sobre a matriz energética brasileira. Vamos aqui colocar o slide. Só um momento. E aí, vamos lá começar. Então, a gente vai falar sobre energia no Brasil e sobre a questão de matriz energética e aí também sobre fontes alternativas, né, que o Brasil pode ter em relação à energia. A gente sabe muito bem que o foco do Brasil é em relação à questão da energia hidrelétrica, que apesar de ser renovável, ela tem alguns problemas em relação à questão social, ambiental, né? E o nosso estoque meio que já tem acabado, né, de lugares para se ter mais usinas hidrelétricas. Então, realmente é o momento de se pensar quais são as outras alternativas, porque uma fonte só não é de nenhum modo sustentável para um país, para qualquer país, né, ter a sua matriz energética baseada em uma só fonte, não? Então, o ideal seria a diversificação, certo? Então, vamos lá, a gente vai falar aqui sobre a questão do Brasil, oferta e consumo de energia, a questão da crise elétrica e a energia hidráulica, né, que está relacionada, no caso brasileiro. Vamos falar um pouquinho também sobre a nossa questão nuclear, né, como é que tem andado, como é que foi o processo, sobre o petróleo e gás, e por último, as fontes alternativas possíveis, que esse é o foco da aula, né? O que é que dá para ser feito, né? Quais são as soluções em relação à questão energética brasileira. Então, a gente tem a questão do Brasil, né? Qual é a oferta e qual é o consumo da nossa energia. Então, a gente entende que a gente tem a capacidade de ter uma grande diversidade de fontes energéticas, além da hidrelétrica, né? A gente tem uma capacidade solar enorme, né? Que é um país tropical, questão dos ventos com a eólica também, que a gente já tem avançado, se a gente comparar com décadas atrás, a gente já vê bem mais parques eólicos, mas a grande questão ainda é o custo, né? Tanto da solar quanto da eólica, apesar da gente ter essa fonte abundante no país, né? No Brasil, a questão do custo ainda tem sido um grande empecilho, certo? Outras fontes poderiam ser a questão de maremotriz, que aí essa não é tão falada, mas em relação à maré, né? Então, a Maranhão tem uma grande capacidade, porque a maré, ela muda muito no mesmo dia, tem uma capacidade de mudança muito ampla, e isso faz com que possa ter uma capacidade energética, se a gente tiver a tecnologia para pegar a energia dessa mudança de maré, né? Então, as mudanças de maré no Maranhão são constantes, no mesmo dia até, né? Ela avança muito o mar e ele recua muito, e isso pode ser uma fonte de energia, com os aparelhos adequados e tudo mais. A gente não tem tanto esse acesso, né? Outra fonte energética possível para o Brasil seria o ondomotriz. Esse acho que alguns de vocês já ouviram falar, que é o da força das ondas, né? Então a gente tem um litoral enorme, imenso, e alguns desses com praias que, né, com lugares que tem bastante onda, então poderia ser uma alternativa também, né? Lembrem que dessas energias, né, dessas fontes, não é que a gente use só uma, o ideal é que use o potencial de cada uma delas, daí sim a gente tem a nossa matriz energética baseada em diversas fontes energéticas. Mas para isso precisa de política pública, né, de incentivo dos governos, investimento de dinheiro nesses setores, tanto público em universidades, estudos de pesquisa, como também benefícios para empresas privadas que têm interesse. Então, é uma questão essencialmente política também, né, de planejamento e de investimento nesses setores energéticos, né, de diversidade energética. E aí, um ponto interessante para a gente continuar falando é a gente entender a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética são todas as fontes, então a gente, por exemplo, aqui como colocou, né, hidrelétrica, eólica, solar, maremotriz, ondomotriz.
Isso são matrizes energéticas, petróleo, enfim, as não renováveis também, são todas as fontes. Quando a gente fala de matriz elétrica, aí ela já é essencialmente voltada à produção de eletricidade, em que aí é uma fonte secundária. Então, são matrizes que produzem essencialmente eletricidade, não outras fontes energéticas, né? Por exemplo, para a indústria de calor, não, é essencialmente para a eletricidade. Então, por exemplo, por trás da nossa luz de casa, né, pode ter uma fonte hidrelétrica, eólica ou solar. Então, essa é a matriz elétrica, que é de onde a gente tem a eletricidade, mas por trás da eletricidade pode ter diversas outras fontes energéticas, tá? Então, quando a gente fala matriz elétrica, é essencialmente as matrizes energéticas que fornecem a eletricidade, não as que movem indústria, equipamentos e outras coisas que produzem, as que fornecem para a gente a eletricidade em si, tá? É uma diferença pouca, mas é bom entender, né? Matriz energética e matriz elétrica. A gente tem um grande problema ainda no mundo todo, né, do uso massivo de derivados do petróleo, e o Brasil, infelizmente, tem avançado para esse uso, em vez de focar mais nas renováveis, né? A gente, inclusive, retraiu a hidrelétrica e avançou no petróleo, basicamente pela questão das secas que vem acontecendo, fatores naturais, né, que não podem ser impedidos, e aí, por conta da falta da matriz hidrelétrica, né, na potencialidade que a gente precisa para as indústrias e para a população em geral, a gente acabou agora avançando nos últimos anos nas fontes de petróleo. E aí isso não é bom, porque o petróleo vai acabar um dia, né? E aí isso se deu também pelo fato, principalmente, do crescimento dos usos de automotores. Quando a gente fala automotores, não são só automóveis, né, mas caminhões e tudo mais, né, no Brasil, nessa primeira década do século XXI. Lembrem que o nosso foco de transporte é no rodoviário. E aí, como tem mais gente no Brasil, né, mais empresas, mais comércio, precisa de mais transporte, que precisa de mais combustível. Então, na primeira década do século XXI, agora a gente avançou muito no uso de derivados do petróleo, essencialmente para gasolina, para combustível dos carros, né, carros e caminhões. E aí a gente vê a relação com geografia dos transportes, né, como é que está ligada a questão energética e transportes, porque a gente não tem transportes multimodal, né, não é focado só em um só. E aí a energia também focada mais em um só. Daí a importância da diversidade, tanto de transportes como de fontes energéticas, certo? Uma outra questão em relação ao Brasil, que a gente já falou um pouquinho, são os impactos das usinas hidrelétricas, né? Apesar dela ser uma fonte renovável e tudo uma limpa, né? Mas ela tem umas causas socioambientais. E aí, quando a gente fala de Brasil, lembrem que a gente tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Quando uma hidrelétrica chega, normalmente ela inunda uma parte. E aí, às vezes, tem que retirar uma população inteira. Pode, se for na Amazônia, vai inundar partes da floresta que muitas vezes são importantes para certas espécies, né? Então, apesar de ser uma energia limpa, né, renovável, o impacto dela social e ambiental é alto. E aí a gente tem isso claro aqui no Brasil. Se tiverem curiosidade de procurar, tem várias reportagens, documentários sobre o caso da usina Belo Monte, na Amazônia, com o pessoal do Xingu, e que vem causando problema, né? Toda essa discussão, se vocês tiverem interesse, é bem interessante pesquisar sobre esse impacto, né, desse caso aí da usina de Belo Monte, tá certo? Aqui a gente tem um gráficozinho com as referências de qual matriz a gente usa mais. Esses dados aqui são de 2018, tá? E aí a gente vê o avanço realmente do petróleo, que é esse azul mais claro, petróleo e derivados com 36,20%. A gente vê gás natural também, que avançou muito, com 12,40%, e aí são não renováveis, tá? Carvão mineral, urânio, que é para energia nuclear, outras não renováveis, e aí a gente vai para as renováveis. A gente tinha um foco muito grande na hidráulica, né, que é a hidrelétrica, e está recuando com os anos. A gente avançou um pouco na questão da biomassa da cana, que é em relação ao etanol, mas poderia ter avançado mais, porque a gente tem uma capacidade maior para o etanol, e ao mesmo tempo tem uma questão ambiental aqui envolvida, tá?
porque grandes produções de cana trazem problemas para o solo e desmatamento. Então, tem que ter cuidado com esse tipo aqui, mesmo sendo renovável. E aí a gente tem outras, outras renováveis também, 5,10%, lenha e carvão vegetal com 8%. Então, a gente vê que a maior fatia está sendo de petróleo derivado, e aí isso é um problema não só para o Brasil, mas como para o mundo, porque além da questão nociva ao meio ambiente, é uma fonte energética que vai acabar, né? Não é inesgotável. Então, a gente tem que avançar nas renováveis e amenizando os impactos sociais, ambientais, né? Desses tipos de fontes renováveis, tá? A eólica, a solar, a gente quase não vê, né? Ela está dentro de todas as outras renováveis, então é muito pouco. Não tem nem a capacidade de ter uma fração aqui, só de eólica, só de solar. Isso seria o ideal, a gente ter uma boa fração de eólica e solar. E até aquelas maremotriz, né? Onda motriz também. E aí, agora falando ainda um pouquinho da questão das fontes energéticas, né? Tem as renováveis e não renováveis, e aí, de acordo com o gráfico anterior, né? E agora vendo em porcentagens totais, né? A gente está com mais não renováveis, 56,8% da nossa matriz energética, contra 43,2% de renováveis. Décadas atrás era o contrário, principalmente quando a gente tinha o avanço da hidráulica. E aí, essa aqui é que tem reduzido por conta da capacidade energética que a gente está tendo reduzida por conta de seca e avanço da população, né, com necessidade de mais energia. Só, às vezes, só a hidráulica, a hidrelétrica não está dando conta, certo? Então, aqui está o problema brasileiro, né, do avanço de fontes energéticas não renováveis. A gente tem, então, agora a questão da crise elétrica e energia hidráulica, que a gente já vem falando um pouquinho, então eu vou fazer um resumo maior, tá? Para não gastar tanto tempo. E aí a gente tem a questão, os fatores os possíveis fatores, né, da falta de energia elétrica no Brasil. A gente tem uma questão do aumento da produção de energia, necessidade de aumento de produção de energia elétrica, só que a gente precisa de fontes diversificadas, a gente está baseado só em algumas, e aí quando usa petróleo e alternativas, não dá. Uma solução seria uma integração maior, a gente precisa de uma integração maior do Sistema Nacional de Transmissão. O que é isso? Entre as hidrelétricas, ela já tem um sistema que uma cruza com a outra. Então, quando tem seca no Nordeste, por exemplo, a do Sudeste consegue fornecer energia para o Nordeste. Assim como o contrário, quando está tendo seca no Sudeste, que aí são fatores físicos, a gente tem o El Niño, o Laninha, enfim, outros fenômenos naturais, normais, previsíveis. Então, a questão é de gestão política mesmo. Então, quando falta no Sudeste, tem a capacidade também de mandar para o Nordeste. Só que a gente ainda tem essa integração falha entre todas as hidrelétricas do Brasil. A gente tem entre algumas, mas o ideal seria ter entre todas para que uma fornecesse energia à outra quando acabasse. Além disso, uma integração também com outras fontes, né? Interligar com a eólica, com a solar, onde tiver no Brasil. E isso a gente não tem, a integração é mais entre as hidrelétricas do país. E mesmo assim, ainda é falha, tá? Mas a gente tem esse sistema. Então, melhorar esse sistema de integração nacional de redes de transmissão, incluindo outras fontes alternativas. Fazer um sistema só, porque quando uma não estiver disponível, a outra está. Nuclear também que a gente usa. Ativar e aí ter toda uma integração para que nenhuma parte do território tenha problema com falta de energia elétrica. A questão da usina de Itaipu, só aqui um fato, né? A usina de Itaipu, que aqui no Brasil, ela já foi a maior do planeta, mas no momento ela perde para a chinesa Três Gargantas, e todas essas elas ocasionaram imensos impactos socioambientais. Então a gente tem que rever essa instalação de grandes usinas. E sim, como tem aqui uma opção, a instalação de pequenas usinas hidrelétricas em bacias menores, né? Que aí não causaria tantos impactos, não iria inundar uma área tão grande, aí seria um benefício fazer mais usinas hidrelétricas menores para aquela região. Então, ela ser utilizada exatamente para aquela região, para aquele estado, ou dois estados, enfim. E
Um outro problema em relação a essa problema da crise energética, principalmente com a hidrelétrica, é que a região sudeste já não tem mais capacidade nenhuma de instalação de grandes usinas. De pequenas, sim, mas de grandes, não mais. Então, assim, a gente está chegando no limite de recurso natural para a instalação de energia hidrelétrica. Então, realmente é a hora de se pensar em alternativas e, preferencialmente, energias renováveis, limpas, né? Não o avanço do petróleo como a gente tem visto. E aí um ponto aqui até um pouco mais polêmico, que é em relação à energia nuclear, né? Brasileira, que aí, será que é bom? Será que não é? Que a gente vê tanto falar dos problemas do lixo, né, radioativo que gera, então será que é acabar esse tipo de energia ou usar de forma consciente? É realmente um ponto de reflexão. E aí a gente fala só um pouquinho em relação ao Brasil, o histórico da nossa energia nuclear, tá? É uma fonte energética estratégica, isso é um fato, né? Ela demonstra poder internacional, principalmente, né? E ela faz com que o país também avance em tecnologia, porque como ela precisa de muita segurança, então precisa de investimento em ciência. Então, um lugar que tenha energia nuclear avançada, normalmente ela tem a ciência avançada também, e aí isso é bom para o país, porque desenvolve a capacidade tecnológica, a gente pode vender alternativas de mais segurança, energia nuclear, gerar dinheiro com isso também. Então, esse ponto estratégico, geopolítico e econômico é bem importante de ter a energia nuclear. No Brasil, a gente tem o início da conversa sobre energia nuclear em 1950 e foi desenvolvido mais ainda, né, nesse período aí também da ditadura militar. Então, foi um dos benefícios, né, se a gente pode chamar, que foi esse investimento em energia nuclear, foi nesse período militar. E a gente fez nesse tempo uma parceria com a Alemanha, que já tinha avançado muito em energia nuclear, e com os Estados Unidos. O domínio da tecnologia do urânio, a gente fez a parceria com a Alemanha, que é o domínio da substância principal, e em relação a equipamentos e reatores, a gente fez uma parceria com os Estados Unidos. Tá? Então, foi um período que a gente avançou bem, com projetos de várias usinas, de um parque de usinas nucleares, e era o período que realmente estava avançando a conversa sobre energia nuclear. E aí, lembrando que é um período da ditadura militar, então no início era um plano de geração de eletricidade, só que aí depois virou uma possibilidade estratégica de produção bélica, que aí é de armamento, né, de fazer para bombas nucleares. Então a gente tem que lembrar que estava no da ditadura militar, então ele viu essa potencialidade de fazer bombas nucleares. Só que isso acabou sendo depois não indo para frente, né? A gente teve que assinar um acordo na década de 90 com o Fernando Henrique, ele assinou, o governo brasileiro assinou um documento dizendo que não ia usar para esse fim, né? Mas a gente ficou então parado com os projetos da usina, tá? A gente tem um projeto da usina Angra 1, 2 e 3, que é no Rio de Janeiro, na praia, no município de Angra dos Reis, né? Na parte de praia. E aí a gente desenvolveu mais a 1 e 2, e a 3 ficou estagnada durante anos. E aí, essa semana aqui, a gente está falando no mês aqui de fevereiro, comecinho de fevereiro de 2022, e aí no finalzinho de janeiro, ali em janeiro, eles deram essa notícia de retomada das obras da usina nuclear de Angra 3. Então, é um assunto ainda muito atual, polêmico e atual. E aí eles estão vendo de continuar um projeto lá da década de 50, né? Então, a gente não tem toda a potencialidade ainda da energia nuclear. E mesmo com essas 3 usinas, ainda é muito pouco se a gente comparar com o restante das fontes energéticas que nós temos no país, tá? Mas é um sinal que a gente tem investido nisso, né? E aí, outra questão é que, para a energia nuclear, a gente precisa do urânio. E aí, isso tem um ponto positivo no Brasil, né? A gente está tendo aqui, a gente está vendo que tem a capacidade de achar esse mineral. São poucos países que são detentores desse mineral, e a gente, infelizmente, por falta de tecnologia e avanço de estudos, a gente tem pouco monitoramento do real potencial das reservas no Brasil. Em 2006, a gente teve a primeira fábrica, ou seja, há pouco tempo, né, se comparado de 1950 para cá, a gente está caminhando ainda na energia nuclear. Vamos voltar um pouquinho aqui e falar do complexo nuclear brasileiro. Como eu falei, né,
Angra 1, 2 e 3, o projeto no Rio de Janeiro, e aí as razões dessa localização geográfica, por que que nesse lugar do Rio de Janeiro. Primeiro, por conta da questão de proximidade das grandes cidades, então está instalado numa parte de praia do estado do Rio de Janeiro, no interior, fica próximo à capital, São Paulo e Belo Horizonte, que são 3 centros principais para fornecer energia, né? Proximidade, segunda razão, proximidade com água em abundância, porque para a energia nuclear, se vocês forem pesquisar ou ver no livro didático de vocês, como é que o reator funciona, né, e aí a parte da física, ele precisa de refrigeração, precisa de água. Então, estando perto do mar, isso facilita muito. E daí a gente entende por que que o Japão teve tantas usinas, né? Só que aí eles têm o problema da questão física de terremotos, que aí causou aqueles problemas de Fukushima e tudo mais, né? Que aí é uma outra questão. No Brasil a gente não tem tanto. Não tem tanto não, não tem a questão das placas tectônicas influenciando. Mas, mesmo assim, alguns pesquisadores falam que a localização exata lá em Angra ainda tem uns probleminhas, porque está dentro de falhas geológicas, não é o problema de terremoto em si, mas uma falha geológica, pode acontecer um desnível, alguma coisa, e próximo ao lençol freático da região, porque o lençol freático é muito alto lá na região ali de Angra dos Reis. Então, isso pode contaminar a água facilmente em caso de qualquer acidente, tá? Então, são dois probleminhas da localização e aqui as razões positivas, tá? Aqui da instalação em Angra dos Reis. Ainda em relação à energia nuclear do Brasil, ela tem um alto custo por quilowatt. No início do funcionamento, né? Quando a gente começou a funcionar as primeiras usinas nucleares lá em Angra, foi a energia mais cara do mundo, nuclear, inclusive, e agora estabilizou um pouco, mas mesmo assim, quando eles são ligados, os reatores, ele encarece a nossa energia de casa, porque ainda é uma energia muito cara, porque são poucas usinas, né? E tem o problema de armazenamento do lixo. Se a gente ampliar mais, a gente não sabe quanto custará para ter esse lixo salvo, né? Tem que ter armazenado, guardado, e em que lugar ele vai ser armazenado, porque por enquanto são poucas. Mas à medida que a gente avançar mais em mais usinas nucleares, onde é que a gente vai colocar isso? Será seguro? Tem planejamento no Brasil para isso? Então, essas são algumas características da situação atual da energia nuclear no Brasil, pontos positivos, negativos, localização, e a questão dos possíveis problemas, né, no avanço. Então, fica a reflexão de que se seria uma energia alternativa para o Brasil, ou não, ou se o que tem é suficiente, e o que é que dá para fazer, né? Então, fica a reflexão para vocês. E aí, agora falando sobre petróleo e gás, que aí é o que tem avançado no Brasil ultimamente, né? A gente tem a criação da Petrobras, né, que é a empresa brasileira que cuida do petróleo, né, uma empresa de capital aberto. O Estado brasileiro não é mais o único proprietário, então tem vários acionistas e tem se discutido de realmente privatizar de vez e nem o Brasil ser o acionista majoritário. Só que isso faz com que a gente tenha menos arrecadação, né? Porque se a empresa é brasileira, então a gente tem mais benefícios que vêm para a gente, o lucro. Se a gente vende para outros países, ou os outros países é que vão ter o lucro. E aí essa questão da privatização que é um debate também. A Petrobras, ela atua fora do país, e aí, de certa forma, ela gera renda para o Brasil, ela atuando fora. Com a privatização isso não vai acontecer mais. Em 1992, ela foi a empresa que mais contribuiu para o desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo no mundo. Então, assim, quando a gente investe na Petrobras, a gente entende que ela investe tecnologicamente, com pessoas estudando, ela contribui para o uso do petróleo no mundo, né? E a gente pode vender essa tecnologia e tudo mais, e avançar. Isso foi em 1992, agora não mais, né? A gente tem as maiores bacias sedimentares do Brasil e produtoras de petróleo são localizadas em funcionamento mais no Rio de Janeiro, que é a de Campos, tá? Dentro do mar. E a gente tem uma potencialidade muito grande no Solimões e no Amazonas, que é continental. Então, é debaixo da terra, tá? A fonte. Essa aqui é que gera muita polêmica, porque está no ambiente de floresta, né? Precisa ser preservado. Então, tem uma questão ambiental aí, se é para usar essa fonte ou não, né?
e algumas têm sido usadas, alguns acham que a questão econômica supera, outros que a questão ambiental não, então fica um debate também reflexível. E o petróleo vai acabar, né? Então por isso a questão da discussão de alternativas, né? De uso de energias alternativas. Em relação ao petróleo e gás e outras substâncias não renováveis, né, que a gente usa como fonte energética, o Brasil passou da autossuficiência à perda, né? Então, a gente conquistou muito. Em 2007, basicamente, a gente viu que tinha uma capacidade do pré-sal, né? Que aí é um subproduto também, de petróleo e gás. Então, a gente achou várias reservas de pré-sal e aí começou a discussão até política sobre isso. Porque aí a gente começou a ter desafio como explorar essas novas reservas, né, descobertas. A gente começou a ter o preço do petróleo no mundo nessa época começou a cair muito, e a questão da corrupção, né, que veio avançando dentro da empresa por questões políticas, e isso fez com que a gente passasse de autossuficiente para precisar comprar petróleo de fora, que é o que acontece até hoje, né? E aí várias polêmicas em relação a quando foi achado principalmente o pré-sal, ali em 2007, 2008, que seria a distribuição dos royalties. Os outros estados brasileiros questionaram que todo o Brasil deveria receber, não só os estados que estavam com as reservas de pré-sal, né, e petrolíferas, e aí foi para a questão política ser discutida na Câmara, no Senado e tudo mais, e aí eles decidiram algumas questões em porcentagem, não chegou ao que os estados queriam, mas diminuiu bem, só que a questão é que a gente não teve capacidade de explorar o tanto quanto a gente achou que poderia explorar. Então, a reserva está lá, mas a exploração ainda é muito ineficiente de pré-sal e de novas fontes de petróleo, tá? E aí, por último, a gente encerra aqui a aula falando das fontes alternativas, né, de energia. Então, no Brasil, com a crise do petróleo em 1973, né, principalmente, passou a se pensar mais, né, na questão de fontes alternativas, e aí até hoje. E aí aqui abaixo algumas das mais promissoras para o Brasil. Eólica e solar, como já falei aqui, né, no início. Dentro da solar a gente tem algumas subdivisões de fotovoltaica, aquecimento solar, heliotérmica concentrada, que aí eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que são diferentes tecnologias, mas para usar o sol, né, como alternativa. A eólica ainda é muito cara por conta daquelas pás, né, que elas usam, e é tudo muito importado, tá, né, tecnologia importada, então é um custo muito alto ainda. Maremotriz e ondomotriz, que, como eu falei, maremotriz é o uso da maré, da diferença de maré, e de ondomotriz da força das ondas. Biodiesel também a gente tem capacidade, e térmica oceânica, que é quase não falado. E a etanol, que é uma que a gente tem uma capacidade muito grande, mas a questão ambiental tem que ser vista, né, para o uso do etanol. A gente teve um incentivo até político, uns anos, umas 2 décadas atrás, uma década atrás, uns 10 anos, 15, do incentivo do etanol com os carros flex. Só que depois isso foi deixado de lado e hoje vale mais a pena colocar gasolina do que álcool, né? Então, assim, talvez incentivar um pouco mais do etanol de um modo sustentável seria uma alternativa a curto prazo para o Brasil, né? E aí eu acho que é isso hoje, pessoal. A gente voltou a falar da questão energética, mas mais com foco no Brasil, e a gente encerra aqui, então, a aula de hoje sobre matriz energética e fontes alternativas energéticas brasileiras. Até mais.